eu acompanhei as primeiras discussões da construção da ANAPAR, para que nós pudéssemos ter a voz e o recorte dos participantes, sou participante do Fundo de Pensão, dos participantes dos fundos de pensão da Previdência Complementar. E nós estamos enfrentando desafios que, penso eu, dificilmente nós imaginávamos que íamos enfrentá-los com essa dimensão, inclusive com a literalidade das botas e baionetas que tinham sido substituídas no ano passado pelos paletós e as gravatas e os sapatos de couro fino no golpe parlamentar que se implementou. Mas agora ganha a sua literalidade, é a força bruta se expressando. E digo isso porque nós estamos vivenciando também a literalidade de um domínio do capital financeiro no nosso país. Digo a literalidade que o capital financeiro sempre regeu as condições de existência da economia e sempre teve a supremacia econômica neste país. Nós tivemos o crescimento da dívida interna. A dívida interna cresceu nesse último período e a dívida pública cresceu nesse último período, e essa dívida pública, ao crescer, está construindo neste país uma condição de garroteamento de qualquer política pública, porque nós tivemos aquela emenda constitucional de limitação dos gastos das despesas primárias, vigente por 20 anos. As despesas primárias estão congeladas. E nós temos as despesas financeiras absolutamente libertadas ou livres. E nós temos uma dívida pública que está chegando a 50%, e se continuar desta forma, nós vamos, se continuar dessa forma, sem desenvolvimento, sem crescimento econômico, sem projeto de nação, nós vamos chegar a um percentual dos serviços e juros da dívida, que hoje está em 48,5%, vamos chegar a muito mais do que isso. E o que representa, Meirelles? Pense no que nós estamos vivenciando hoje. Vivenciando a exposição do caráter corrupto do presidente golpista e, ao mesmo tempo, o domínio. Como é que o ministro da Fazenda diz que vai continuar como ministro da Fazenda com o presidente atual ou não? Como é que é isso? Como é que é isso? O ministro da Fazenda não é indicado pelo presidente da República? Nós não temos um projeto de desenvolvimento, um projeto de país que a presidência da República estabelece. E como é que ele diz? Se Temer cair ou se Temer ficar, eu continuo. Ou seja, que autonomismo é esse? De uma pessoa que está envolvida, porque foi durante os seus 4 anos, foi presidente da JF, que é a holding da qual faz parte a JBS. Durante 4 anos, ganhando 40 milhões de dólares por ano. Ele disse que era um mero colaborador. O mero colaborador não ganha 40 milhões por ano. E foi neste período que a JBS e a holding JF teve musculatura. Então, nós estamos enfrentando isso. E enfrentando, primeiro, um país que está aos frangalhos. Porque a própria construção que eles querem fazer, que estavam retomando a economia, foi desqualificada pelo presidente do IBGE. O presidente do IBGE disse que não tinha retomada de economia e que só teve um avanço nas perspectivas porque houve a mudança de metodologia do próprio IBGE. Então, portanto, ou do Banco Central. Então, portanto, nós estamos vivenciando a assunção literal da força bruta e a assunção literal do mercado financeiro e do capital financeiro determinar e se expor, se desnudar os rumos desse país. É um momento muito grave, por isso nós precisamos da ANAPAR. Até porque nós sabemos que a reforma da Previdência, e eu encerro com isso, é uma reforma para supervalorizar as previdências fechadas, complementares fechadas, que vão, pela legislação que eles querem impor, assumir os fundos de pensão fechado, ou seja, as previdências abertas vão assumir podem assumir os fundos de pensão fechados. Não é ser contratada como consultoras, é assumir a gestão. Então, assim,
diminui a previdência social ou acaba com a previdência social para abrir mercado para a previdência fechada, com a perspectiva de lucro, com a perspectiva de valorizar o mercado financeiro e possibilitando que as previdências complementares abertas, as previdências abertas do mercado financeiro possam assumir as previdências fechadas, que são os fundos fechados que existem hoje nesse país. Então, o momento é muito grave. E porque o momento é muito grave, nós contamos com a ANAPAR para fazer frente a isso. Nós sabemos que é preciso, nós temos uma disputa de para onde vai o Brasil. Eles querem construir uma eleição indireta, eles estão fazendo toda, a Maria do Rosário sabe, da CCJ sabe disso, com muita propriedade, construindo todos os caminhos para não ter eleição direta, e dizem que não pode ter eleição direta porque vai eleger o Lula. Quer dizer, eleição direta só vale se for para eleger quem o defende. Não vale como expressão do povo, vale para defender quem, para eleger quem eu acho que tem que ser eleito. Isso é a assunção despudorada, sem modéstia, do fascismo e do autoritarismo. Então, não pode ter eleições e, ao mesmo tempo, eles estão usando todas as manobras para não caminhar aqui a PEC das diretas. A PEC das diretas. A PEC das diretas, não é? Ela é uma PEC... Primeiro o seguinte, penso eu, Braulio, que se eles estão discutindo e não querem a PEC das diretas, é porque eles sabem que esse governo não fica. Porque se o governo ficasse, não ia ter vacância. Se não tem vacância, não tem como se discutir se vai ser direta ou indireta e tal, porque não iria ter vacância. Eles já sabem que esse governo não fica. Não fica. E eles querem impedir que o povo possa decidir e se restabelecer o processo democrático. O golpe, penso eu, está só começando. É como se fosse mutatis mutandis, que as relações são diferentes, e o contexto é diferente, e nós estivéssemos vivenciando o AI-5 do golpe, nesse momento, com a PEC dos gastos, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a supremacia, isso sendo cada dia mais claro, do mercado financeiro sobre o país, em detrimento dos direitos do povo brasileiro. É como se isso tivesse sendo desnudado. Nós temos que nos movimentar nesse sentido. Nós temos participantes de fundo de pensão, de vários fundos de pensão aqui. Então, temos uma capilaridade muito grande. São poucas as instituições que têm esta capilaridade, de ter participantes de fundo de pensão de todo canto do Brasil e de vários segmentos. Eletricitário, bancário, enfim, vários segmentos. Nós temos um poder grande aqui para nos contrapormos à reforma da Previdência e a essa tentativa da financiarização da economia, que é fato, assumir a sua própria face e subir às tribunas e tomar conta dos microfones. Vocês sabem que nós estamos aqui diante de um segmento que se relaciona diretamente com o equilíbrio do Brasil. Vocês têm enorme poder, vocês precisam saber o poder que tem. O poder dos fundos de pensão esse poder está relacionado a muito que nós debatemos no Brasil, e inclusive as soluções que o Brasil deve ter. E estes recursos pertencem não aos gestores, mas eles pertencem, sobretudo e em primeiro lugar, aos participantes, aos trabalhadores e trabalhadoras que são vocês e que contribuem com estes fundos. Eu cumprimento o ex-ministro Berzolini, quero abraçá-lo como também parlamentar desta casa por largo período, até porque o projeto de lei complementar que apresentei, junto com o deputado Chico D'Angelo, o projeto de lei 84, meu amigo deputado Luiz Couto, deputado Helder Salomão, o projeto de lei complementar 84, ele foi inspirado em uma iniciativa apresentada inicialmente pelo deputado Berzolini. E este projeto de lei é extremamente importante. Nós costumamos dizer, quando construímos projetos, como foi feita a construção desse PLP 84, até dizia isso antes a deputada Érica Cocai, que nos coordena nessa atuação aqui, que estes projetos eles entram pela nossa mão, mas eles não nos pertencem. Eu sempre refiro que o PLP 84 leva a minha assinatura, me sinto honrada por isso, como em outros momentos teve a assinatura como parlamentar nessa casa do deputado Berzolini, mas ele é um PLP da ANAPAR, e ele está na mão de vocês. Vocês o construíram. E aí, nesse sentido, eu quero, mesmo que nessa saudação, Braulio, pedir licença para recuperar
alguns princípios que estão neste projeto de lei. Por que que é importante, ao invés de nós estarmos aqui seguindo a pauta do governo Temer, que é a reforma da Previdência, que é a reforma trabalhista, que é a isenção e o perdão de dívidas de grandes sonegadores, que é isso que está na pauta. Ao invés de seguirmos esta pauta do governo Temer, nós temos uma pauta para fazer para o Brasil. E uma das questões que nós temos para o Brasil é apresentar para o Brasil inteiro, aí não apenas para os participantes, mas os participantes de fundos de pensão estão apresentando para o Brasil uma solução importante através do PLP 84 de 2015. O governo, até o momento, não quis nem conversar sobre colocar este projeto de lei complementar na pauta de discussões e votações. E por quê? Em primeiro lugar, porque o PLP 84, o projeto de lei complementar, ele estabelece a partir das leis complementares 108 e 109 de 2001, uma modernização, uma atualização destas leis, dando mais poder aos participantes, porque ele define um modelo de governança que não esteja principalmente na mão das patrocinadoras, desde o início modificando aquilo que está estabelecido no Conselho Deliberativo, onde há uma desproporção. Nós costumamos dizer, aliás, há um dito popular, que melhor cuida daquilo que é seu o próprio dono, né? Nós costumamos dizer que é assim, o dono é que cuida melhor, não é? Pois o dono destes recursos dos fundos de pensão, os donos estão aqui, são os participantes, só que na hora da gestão, as patrocinadoras e o setor privado têm um poder desproporcional na gestão destes recursos e nem sempre estarão observando as necessidades que estão colocadas aqui. Observemos, por exemplo, que existem situações em que toda a diretoria é indicada pelos patrocinadores, não pelos participantes. Além disso, existe um chamado voto de qualidade dentro do Conselho Deliberativo, que tem poderes muito maiores para um lado do que para outro. Estas coisas estão desequilibrando os fundos de pensão e está aqui a origem de tantos problemas que nós observamos em relação a este tema. Portanto, nós destacamos que alterar as regras no que diz respeito aos fundos de pensão é garantir a estabilidade nos órgãos de governança, evitando alterações casuísticas que colocam em risco os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que participaram uma vida inteira contribuindo e que depois veem modificadas medidas sem terem os seus direitos assegurados. Isso não pode acontecer. Eu aprendi isso não por mim, que sou servidora pública, que sou professora no estado do Rio Grande do Sul, mas aprendi sobretudo com vocês, minha querida Eva Beatriz, meus amigos, Itamar, que são da antiga CRT, uma empresa que foi criada pelo Brizola e privatizada no período neoliberal no Rio Grande do Sul pelo governo Brito, e que, na verdade, os trabalhadores da antiga CRT já foram jogados de um lado para outro com diferentes gestões no seu fundo de pensão que têm trazido enormes prejuízos para estes trabalhadores, e são eles e elas hoje que nos dizem cada dia que é importante alterarmos essa legislação para darmos mais segurança a quem durante uma vida inteira investiu a sua vida neste fundo de pensão. Além disso, o projeto de lei trata da portabilidade, do autopatrocínio, o projeto de lei trata da destinação eventual de superávites para a cobertura eventuais de déficits, assegura que dentro da questão dos déficits, isto seja compartilhado e não apenas jogado nas costas do trabalhador ou trabalhadora, que exista o compromisso daquele também que definiu onde seriam os investimentos. Quem definiu onde seriam os investimentos não tem que ser responsabilizado também por eventuais déficits que sejam estruturados
Ou é muito simples jogar este déficit em novas contribuições acachapantes sobre aqueles que já contribuíram e que, porque não estão nos conselhos e de forma igualitária, não têm a oportunidade de dizer qual é a sua melhor forma. Muitos dizem neste governo que o melhor é entregar-se a gestão dos fundos de pensão para o mercado. Ora, alguém acha que o mercado se interessa por um trabalhador ou trabalhadora que contribuiu uma vida inteira, se ele terá qualidade de vida, se ele vai ter uma previdência própria que ele possa contribuir, ou se ele será mais uma pessoa esperando que daqui a 20 anos esse governo que está aí colocou uma emenda constitucional que por 20 anos não haverá reajustes para o SUS. O mercado se interessa se as pessoas vão estar na fila esperando um atendimento do SUS ou se as pessoas vão ter a sua própria condição de atendimento? O mercado, por acaso, se interessa pelas pessoas? O mercado está do lado nessa hora, ou em algum momento, das pessoas ou do lucro? Eu faço essa pergunta para vocês, ao mesmo tempo que eu sou tomada de uma profunda indignação, porque hoje é um dia extremamente triste para nós. Aliás, é um paradoxo. Nós estávamos ontem preparados para uma grande festa da democracia. Todas as cores estavam nas ruas. Eram todas as centrais sindicais. Pessoas de todos os sotaques, vindos de todos os lugares do Brasil. Neste momento, essas pessoas, humildes, pobres, trabalhadores e trabalhadoras, que não vieram de avião a Brasília, que vieram de ônibus, elas estão voltando para suas cidades. E elas voltam com uma mensagem de que a democracia está sendo dilapidada e destruída por um governo que se esconde agora atrás das Forças Armadas para conseguir manter-se por mais uma hora, uma semana, um dia. O governo Temer morreu e morto está, prejudicando cada brasileiro e brasileira. Eu, em geral, separo as pessoas, a condição humana de cada um, e é necessário isso, da dimensão política. Mas se há um lampejo de dignidade ainda, em qualquer dos ocupantes ilegítimos que chegaram ao Palácio do Planalto, em um processo de impeachment ilegítimo, em um golpe, se há algum lampejo de dignidade, não continuem prejudicando o Brasil. Se há algum lampejo de dignidade na presidência dessa Câmara dos Deputados, não permita o senhor Rodrigo Maia ser tratado, ele não permita, como presidente da Câmara, ser tratado como se fosse alguém sobre o qual aquele governo e o Palácio do Planalto joga a responsabilidade de que ele teria pedido que as Forças Armadas estejam nas ruas. Se Rodrigo Maia efetivamente desmente o que Raul Jungmann, ministro da Defesa, e Temer continuam repetindo que as Forças Armadas estão nas ruas de Brasília porque ele pediu, Rodrigo Maia tenha neste momento a capacidade, a dignidade de colocar imediatamente em votação no plenário da Câmara, de forma extraordinária, a revogação deste decreto, porque nós não aceitamos estádio de sítio, de defesa ou ditadura. Nós não queremos Temer e queremos o povo participante. Muito obrigada, boa luta, obrigada a vocês que são parte dessa luta, e saibam que nós jamais nos posicionamos diante daqueles que vão a um ato pensando na violência, mas não embarquem nessa canoa. Não foi essa meia dúzia de meninos que estavam com faixas no rosto? O senador Paim ontem tapou o rosto. Nós tapamos o nosso rosto para nos protegermos das bombas de gás. Nós não somos mascarados. Os mascarados são os que ocupam o poder sem legitimidade. Violentos são estes que arrebentam com a democracia. Ao mesmo tempo que não somos favoráveis jamais a atos isolados de quem vai aos movimentos pensando em produzir a violência, também não podemos permitir que aquela meia dúzia
que pensava assim seja responsabilizado por tudo isso que aconteceu. Não, a polícia nos jogou bombas. As bombas eram do Estado. E o Brasil não pode pagar com seu dinheiro suado as bombas que são jogadas contra os trabalhadores e trabalhadoras que pagam a conta dos ricos desse país. Muito obrigada. Nós queremos manifestar nossa solidariedade. Depois, a Maria do Rosário e a Érica já falaram aquilo que a gente gostaria de expressar e de concordar plenamente. Ou seja, a gente diz que o Estado é laico. Ou seja, o Temer, quando o Papa Francisco aqui esteve, ele foi reclamado pelos membros de uma organização chamada satânica, e ele disse: satânico eu sou, mas o Estado é laico. Ou seja, na realidade a gente usa sempre essa questão para tentar desqualificar a ação dos trabalhadores e das trabalhadoras. É nesse aspecto que nós consideramos importante esse debate que vocês fazem, e que nós queremos uma previdência pública de qualidade, para que não retiremos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, que as pensões sejam, de fato, sejam elas não dirigidas por quem patrocina ou por empresários, mas pelos próprios trabalhadores. Então, nesse aspecto, eu queria me associar à luta de vocês e dizer que estamos aí, porque nós consideramos de que a maior violência praticada contra nós foi o impeachment que aconteceu e os golpes que estão se proclamando. E ontem o Temer, ao justificar a questão do Exército, colocar as Forças Armadas neste estado de sítio, ele diz: eu tenho que manter a minha autoridade. Que autoridade que ele tem? Temer, faça favor ao povo brasileiro, renuncie e convoque, para que nós possamos convocar uma constituinte exclusiva, para que nós façamos uma reforma trabalhista e impeçamos que um outro golpista possa continuar esse ano ainda que tem e meio. Nós queremos eleições livres, o povo dirigindo e dizendo: queremos um governo que tenha um programa, que estabeleça esse programa. Por isso, eu pessoalmente defendo eleições diretas já. E eleições gerais. E vamos acabar, porque esse Congresso é um Congresso também golpista, não dá para continuar. Muito obrigado, um abraço para todos. Fora Temer! E, rapidamente, dizer a vocês que nós estamos vivendo um momento extremamente grave no nosso país. E nos cabe a resistência. Esse é um momento de extrema gravidade, portanto, é de luta e de resistência. O governo Temer acabou, mas ele ainda respira, porque alguns membros da base aliada, preocupados com o próximo passo do golpe, estão buscando uma saída que todos nós sabemos qual é. Este governo não quer, como disse aqui o deputado Luiz Couto, esse governo não quer uma saída democrática, não quer eleições para que o povo decida e escolha o próximo presidente da República. Eles estão ganhando tempo para construir aqui no Congresso Nacional uma saída autoritária, onde o Congresso Nacional vai escolher o próximo presidente. E é contra isso que nós devemos levantar a nossa voz. É contra isso que deve ser a nossa luta e a nossa mobilização, porque está em risco a previdência do Brasil, a previdência pública. Estão em risco as conquistas que nós tivemos ao longo das últimas décadas. Um governo ilegítimo, impopular, sem credibilidade, que ontem chamou o Exército para as ruas para reprimir e hoje, por conta da pressão, já revogou o decreto,
Já foi publicada a revogação do decreto. É um governo que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro. É um governo que está pagando a conta do golpe ao capital internacional e nacional contra os pobres desse país. Portanto, a luta de vocês é muito importante. Já disse a deputada Érica, é uma associação que tem capilaridade, que está presente em todo o país, em todos os estados. E por isso, quero dizer a vocês, a nossa luta aqui no Congresso, ela só pode ser vitoriosa com a pressão das ruas, com a pressão da população, porque não há outra saída. Hoje nós temos um Congresso ilegítimo, bichado, um Congresso que tem dezenas de deputados e senadores citados, denunciados e envolvidos em esquema de corrupção, que está aprovando todas essas barbaridades, todas as atrocidades contra o povo brasileiro. E agora o Congresso quer eleger o novo presidente do Brasil. Então vamos resistir, é direta já, é fora Temer e é luta para defender as conquistas dos trabalhadores. Parabéns, fora Temer!